Crônicas do fim do mundo. Estamos à beira da Terceira Guerra Mundial? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Eu não queria falar desse assunto, mas vou falar, inclusive em resposta a uma inscrita aqui do canal, a Eliana, que disse assim: Pastor, você pode falar da guerra de Israel com o Irã? Já começou a perseguição? Bom, Eliana, eu agradeço aí a sua questão, a sua dúvida, e posso comentar, não só em resposta a você, mas talvez a qualquer pessoa aqui que segue o canal e que tenha, algum tipo de apreensão, curiosidade, e queira saber um pouco a minha perspectiva sobre algumas destas coisas, tá? Eu, Ezequiel Gomes, eu evito tornar o canal Vem Senhor Jesus em um canal de atualidades, tá? Eu não gosto muito de ser pautado pelas notícias, pelo que está acontecendo, pelo que não está. Inclusive, eu já deixei de comentar trocentas polêmicas e coisas assim, que poderiam inclusive me dar engajamento, visualização, like, inscritos e etc. E por razões minhas eu não faço. Por exemplo, tá? Não tem um vídeo aqui nesse canal fazendo uma análise do novo Papa, de Apocalipse 17, e o Samuel Ramos é um herege. Bom, isso a gente já sabe há muito tempo, né? Independentemente, inclusive, desse negócio do Papa aí. Etc, etc, etc. Mas eu não fui lá pegar esses temas e olha aqui a minha opinião, isso e aquilo, até porque a gente não tem que ter opinião sobre tudo e a gente não tem que ser pautado pelo que a galera tá querendo saber e etc, e etc, e etc, tá? E esse assunto da guerra entre Israel e Irã, aí, esse problema que está tendo aí, seria mais uma dessas pautas que eu iria deixar passar. Mas ontem à noite, assim, eu tive uma sensação de que poderia ser interessante comentar. Depois que eu recebi, inclusive, essa pergunta aí da Eliana, tá? Então, vou comentar um pouco. Mas eu já quero demonstrar para vocês, e partir do pressuposto que vocês levem em conta, que eu não sou especialista na história do conflito entre Israel e os palestinos, de forma ampla ou de forma localizada em relação ao Irã. Eu não sou especialista em geopolítica, ok? Etc. Eu não sou especialista em economia e tudo mais, tá? E essas são as verdadeiras questões que precisam ser levadas em conta quando a gente fala de um contexto, de um conflito como esse que a gente está vendo aí, tudo bem? Então, assim, todas as minhas opiniões, elas são embasadas historicamente, geopoliticamente e economicamente. Eu tenho a minha leitura destas realidades, destas questões, mas eu não quero ser aqui o expert e etc e tal, tá? Mas a gente pode, tirado isso da frente, a gente pode comentar. O que acontece? As raízes dos conflitos ali naquela região entre Israel e os palestinos é uma questão bem complicada, assim, que a gente pode fazer, inclusive, uma leitura bíblica, né, que é uma briga entre irmãos lá, Ismael de um lado e Isaac de outro lado, e o pessoal todo que vem dessa linhagem árabe, não sei das quantas, e esse outro pessoal aqui que é judeu, não sei das quantas. Inclusive, eu nem sei dizer para vocês se essa forma de colocar, árabes versus judeus é a forma, inclusive, que seria mais acurada ou correta de descrever esses dois povos, tá? Talvez até não. Então, até por isso eu remonto que eu não sou especialista em nada disso, tá? Mas assim, teoricamente, essas coisas, elas têm uma origem já bem profunda lá na família do Abraão, etc, etc, etc. E a história de Abraão, ela é muito conectada à ideia de que Abraão tinha que sair da sua terra e ir para uma terra que Deus iria mostrar, né? E aí ele seria herdeiro daquela terra e tal, e não sei o quê.
E, em ampla medida, existe uma baita de uma guerra lá, de um conflito sobre aquele pedaço de terra lá que está meio que no centro do mundo, né? Isso é uma coisa bem curiosa ali, aquela região ali do Oriente Médio, ela está numa posição geográfica e depois, inclusive, né, muito tempo depois, veio a se revelar uma região muito rica em petróleo e etc e tal, que é muito curiosa, assim, a posição daquele lugar todo ali, né? Perto ali do Mediterrâneo e aquela regiãozinha ali abençoada, né? Vamos colocar desta forma. Que, assim, quando a gente pensa hoje, da nossa perspectiva aqui do século XXI, a gente que não é muito expert nessas coisas, etc e tal, nem parece, assim, uma terra tão maravilhosa, né? Tipo, a terra que mana leite e mel, e que não sei o quê. Pelo contrário, né? Acho que a sensação da maioria de nós, assim, na atualidade, que pensa naquela região do mundo, a gente pensa em deserto, né? Inclusive é um lugar que eu não tenho vontade nenhuma de conhecer, muito menos de morar e coisa arada do tipo. Mas existe toda uma tradição ali, etc e tal, assim, em relação àquela terra. E também, assim, tipo, aquela terra já passou por contextos muito diferentes, assim, em relação a hoje, assim. Muito provavelmente toda a rota entre Oriente de um lado e Ocidente do outro meio que passava por ali, né? Talvez ali uma rota da seda ali seria passando por ali, em um contexto inclusive em que talvez a navegação pelo mar não fosse tão desenvolvida, então em algum momento a interseção do mundo ali acontecia ali. O que torna aquela região economicamente, culturalmente, super valiosa, super complexa e super interessante, assim, na verdade. E é o que acontece, assim, tipo, tem toda essa história, supostamente aí, dessas duas famílias, ou desses dois braços da família de Abraão. E essa história, ela é muito antiga e tudo mais. E de repente, tudo se desenvolve no mundo de uma forma XYZ, para a gente, de repente, ser transportado lá da treta entre Agar e Sara, para agora se tornar século XXI, Israel rodeado ali daquelas nações, inclusive a própria existência do Estado de Israel é super complexa, é uma questão bem interessante que remonta toda a história dos judeus e não sei o quê. Tanto os seus lados positivos quanto os seus lados negativos. Então, esse povo, em função da quebra da aliança com Deus, né, pelo menos na leitura bíblica, eles são espalhados pelo mundo todo e eles têm que desenvolver, também baseados na lei de Deus, um monte de qualidades e características que fizeram do povo de Israel um dos povos mais prósperos e inteligentes do mundo. Não quer dizer que todo judeu, toda judia é super rica ou super inteligente. Não é esse o caso. Mas a proporção de gente rica e de gente inteligente entre os judeus provavelmente é uma das proporções mais altas de qualquer etnia no mundo, né? O que tem um pouco essa coisa de eles serem um povo abençoado por Deus, e etc, e etc, e etc. E a gente desemboca aqui no século XXI, nessa realidade super complexa. E uma das coisas assim que é muito difícil assim, das pessoas entenderem e que acrescenta uma complexidade a esse tipo de conflito naquela região, com aqueles players, tem que ver com a nomenclatura bíblica de Israel versus ali os povos ao redor, tá? Isso é bem interessante, assim. Inclusive, o Irã, para quem não sabe, é o que restou do que seria o Império Persa, e acho que até Medo também, os Medo-Persas, né? Inclusive os adventistas gostam muito disso aí, porque tem a ver lá com a estátua de Daniel 2, com o livro de Daniel, enfim. O próprio rei Artaxerxes, que foi lá e deu a ordem para reedificar e restaurar Jerusalém, era dessa linhagem dos Medo-Persas, o Ciro, essa galera, tal, não sei o quê. Então os adventistas, né, têm uma leitura assim da importância desse pessoal e tal, e tal, e tal, e tal. E tipo assim, depois que o Império Medo-Persa perdeu
o domínio do mundo, e aí os gregos, né, Alexandre o Grande, etc., tomaram conta, depois os romanos e depois o contexto atual, eles foram reduzidos, mas não há nada, né? Tem ali o Irã, as suas cidades, a sua capital, que seria mais ou menos o que sobrou ali do Império Persa ou Medo-Persa. Só que o que acontece, assim, tipo, obviamente o Irã não é a Pérsia de antigamente, Israel não é Israel de antigamente. Só que essas nomenclaturas, essas coisas, elas, inclusive até por elas serem bíblicas, né, elas acabam trazendo, assim, um monte de percepções das pessoas que leem a Bíblia e leem assim, tipo, não, porque Israel não sei o quê, não, porque a Pérsia não sei o quê, porque Daniel, porque Isaías, porque isso aqui e tal, e eles tentam ler, tipo, o Israel moderno, ou o Irã moderno, ou esses povos ao redor de Israel no contexto moderno para fazer uma leitura e tal. Isso, inclusive, influencia a geopolítica global, especialmente americana, a ficar do lado de Israel, né? Então, tipo assim, o povo de Israel atual lá, e aí a gente pode ter muitas críticas ali ao pessoal e etc e tal, mas em geral eles contam com a benevolência americana e cristã meio que global, também por influência americana, de que Israel é o povo de Deus e tal, da Bíblia e não sei o quê. Inclusive, esses dias mesmo aí que tá tendo essa treta, eu vi o Carlos Augusto Vailate publicar várias publicaçõezinhas lá no Facebook dele, que agora Israel é o Davi lutando contra o Irã, que é o Golias, e todas as nações ao redor ali. E a publicação dele era assim, Davi continua lutando contra Golias, né? E você vê, né? Tipo, a gente vai chegar no aspecto de que Israel não é totalmente inocente nessa história, tá? Também o Irã também não tem ninguém 100% inocente ali nessa treta. Mas a leitura cristã e essa nomenclatura Israel-Bíblia acaba influenciando muitos cristãos a ficarem do lado de Israel, como se esse Israel atual tivesse que ver com o Israel antigo e promessas que Deus fez a Israel ainda tivessem que ver com essa etnia, o que inclusive demonstra que esses cristãos não sabem ler a Bíblia, não sabem ler especialmente o Novo Testamento, tá? Mas nós vamos chegar lá depois na nossa série sobre o Evangelho Adventista, nós vamos explicar e aprofundar um pouquinho estas questões aí, tá? Mas assim, essa mentalidade dispensacionalista, ela é venenosa, assim, para os cristãos que a mantêm e tem essa bobajada gigantesca. Assim. Então, existe uma ampla e gigantesca confusão por parte de muitos cristãos sobre esse conflito, e eles pensam que inclusive eles têm que estar do lado de Israel contra o Irã, porque Israel de Deus e Irã do diabo, né? Como se fosse uma guerra bíblica, um Armagedon bíblico. E aí existe toda a ideia de que esse tipo de conflito possa ter que ver com o fim do mundo, as profecias bíblicas e etc e tal. Isso tem muito a ver com a pergunta da Eliana aí. Como que não é, estamos no fim dos tempos, estamos no fim do mundo, isso aí tem alguma coisa que ver ou não tem? E essas perguntas elas são sempre muito complicadas de responder, porque vamos pensar da seguinte forma, a briga, a guerra entre Israel e os demais povos, ela, inclusive, meio que sempre existiu desde a antiguidade, passando pelo cativeiro de Israel, depois do retorno de Israel lá do cativeiro da Babilônia, depois da destruição do templo no ano 70, eles foram completamente dominados e etc, etc, etc. E agora tem um Estado moderno de Israel. E nesse período todo, desde Ismael e Isaac, até hoje, Netanyahu e, sei lá, os caras do Irã aí, os Ayatollah, não sei das quantas aí, até hoje, todas essas brigas, todos esses conflitos ali, eles são espelho dessa mesma treta. Então, por exemplo, se essa treta ela já acontece há poucos milhares de anos, vamos pensar aí 3 milhares de anos mais ou menos, qualquer nova batalha, qualquer novo capítulo nessa briga pode ser o último capítulo, como a gente pode estar muito longe do último capítulo ainda, tá? Essa briga atual lá de Israel com o Irã e não sei das quantas, não começou com a treta lá do Yom Kippur, acho que há uns 2, 3 anos atrás, que houve um ataque do Hamas bem pesado lá em Israel e que meio que foi o estopim, né, de todos os desdobramentos que estão chegando agora nesse último ataque de Israel aí ao Irã, que foi pesado, assim, acho que foi um dos mais
pesados de todos os tempos, inclusive o Irã está prometendo fazer agora o maior ataque contra Israel já visto na face da Terra. Então, assim, é óbvio que a gente pode estar chegando num clímax, a gente pode estar próximo da volta de Cristo, a gente pode estar próximo do fim do mundo, mas é importante a gente sempre considerar que talvez não, né? Talvez ainda essa história tenha capítulos para frente, por mais 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 anos, tá bom? E é difícil a gente prever esse tipo de coisa, porque a gente teria que prever, inclusive, mais ou menos o tempo da volta de Cristo. E não é possível fazer isso, então não tem muito como dar uma resposta taxativa. O que a gente pode trabalhar são com as hipóteses. E sim, a gente pode estar vivendo um conflito que pode sim, vamos dizer, ter que ver com o ápice, o fim da história da humanidade e da volta de Cristo. Porém, é importante a gente considerar uma coisa que é óbvia, mas que nem todo mundo considera. Toda a treta por trás desse problema aí não é religiosa, tá? A religião, ela pode ter uma interferência muito pequena nessa história atual. O que realmente pega é a posse da terra e dos seus recursos ali, que tem que ver com economia, dinheiro, poder, segurança militar no meio da região, que tanto Israel quer para si, quanto os palestinos querem para si, e organização política, econômica e social, tá? É sobre isso, não é tanto sobre você é muçulmano, eu sou judeu, aí tem cristão no meio, inclusive tem cristãos de origem árabe, né? Libaneses, por exemplo, tem acho que quase metade da população, no Irã tem uma minoria cristã, não sei também se já foi devastada e eliminada 100% ou não, acho que não, mas acho que houve, inclusive, recentemente, algumas perseguições meio pesadas lá contra cristãos, inclusive essas coisas aí no Oriente Médio e na África, assim, elas sempre ocorrem, assim. Mas, em geral, é tudo uma treta sobre a terra, os seus recursos, o dinheiro, a economia e, tipo, uma certa perspectiva de paz militar na região. O conflito real é sobre isso, e essa briga ela é meio que eterna e sem fim, e ela não quer dizer o fim do mundo e a perseguição final começou, tá? Tudo depende um pouco do seguinte, se esse conflito, especialmente naquilo em que Israel se alinha à Europa, Estados Unidos e Irã, China, Rússia, e aí se a galera, o mundo inteiro, os poderosos, decidirem tretar com estopim nessa merda aqui, a gente pode ver uma terceira guerra mundial e a gente pode ter implicações assim cabulosas. Por exemplo, assim, a gente que às vezes reclama da vida hoje em função de grana, de trabalho, de inflação, de comida na mesa, e não dá para comprar um carro, não dá para comprar uma casa, pagar 300 milhões de impostos no Brasil, por exemplo, etc, etc, etc. Se isso aqui estoura uma guerra de verdade, generalizada, mundial, global, a gente pode, daqui a um ano, ter muita saudade de como que a vida tá agora. A gente pode ter muita saudade. Nossa, lembra quando a inflação era só 10, 20%, não sei o que, agora é 1000%. Vai virar tipo o que era nos anos 70, 80 no Brasil, sei lá, quando teve hiperinflação. Então, tipo, cara, isso aqui realmente pode ser bem pesado, só que nada disso significa fim do mundo. A gente já passou em outros contextos, tanto lá naquela região quanto mundialmente, guerras mundiais, inflações gigantescas, reconfigurações de poder, de território, de trocentas coisas em função de brigas geopolíticas, econômicas e etc e tal, e Jesus não voltou por causa da Segunda Guerra Mundial ou coisa do tipo. Então é isso que eu estou tentando explicar. Então, mesmo que estoure, de fato, assim, amanhã, terceira guerra mundial, isso não quer dizer que Jesus volta dentro de 6 meses, ou 3 meses, ou 1 mês, ou 1 ano, ou 10 anos, ou 20 anos, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, e não adianta. Nesses aspectos, a gente tem que ter calma, maturidade, tranquilidade, confiança em Deus, e entregar a vida na mão de Deus, porque não tem muito o que fazer.
os interesses por detrás das questões que fazem com que as coisas sejam como são, seja a nível familiar, comunitário, social, político, global e etc., não vão mudar, as pessoas não vão deixar e os governos não vão deixar de ter as suas aspirações, os seus egoísmos, as suas maldades, as suas violências, as suas posturas diante das coisas que fazem com que o mundo seja o palco de conflitos de toda ordem, inclusive desta ordem que talvez a gente esteja vendo surgir aí numa terceira guerra mundial. Mas também é verdade que a gente vive um certo ápice da civilização humana e que hoje, se escalasse um conflito global realmente, havia uma chance real de guerra nuclear e coisas do tipo. E as pessoas que têm o comando dessa tecnologia e desse tipo de coisa sabem que isso pode estragar o mundo para todo mundo. Então também isso freia um pouco assim que o conflito generalizado mesmo tome conta. Mas aí os players às vezes vão esticando um pouco essa corda. E a Rússia ali na Ucrânia, e aí Israel aqui com o Irã. E existem, às vezes, outras coisas que não têm tanta importância geopolítica global, mas que têm importâncias locais e que também espelham esses interesses, porque esses interesses, vamos chamar entre direita e esquerda, ou entre o lado ocidental e o lado oriental, e essas coisas, elas são reais. E todo conflito localizado, pensa Lula, Bolsonaro, pensa essas coisas assim, acaba espelhando um pouco esses mesmos interesses. Então, às vezes, um estopim local faz uma agressão da China acontecer aqui junto com a Rússia ali, e daqui a pouco é bomba americana lá, entendeu? E aí, tipo, lascou, fudeu mesmo, assim, vamos colocar desta forma. Então, tipo, é isso, e a gente precisa olhar para isso não exatamente como o fim, o Armagedon e tal, mas talvez um estopim para o fim e o Armagedon, a depender de como que a gente enxergue a universalização daquilo que na Bíblia acontece em Israel, mas na verdade agora acontece no mundo todo, que tem que ver com a mensagem do Novo Testamento, tá? Israel agora não é o descendente físico de Abraão, mas são os descendentes espirituais. E compõem todo aquele que seja judeu ou gentil, crê em Cristo, descendente de Abraão. Tá? E inclusive, filhos literais de Abraão, como judeus e muçulmanos, se não são cristãos, inclusive nem filhos de Abraão não são, porque não tem a fé de Abraão na leitura cristã, a fé em Cristo. Tá? Pois nele serão abençoadas todas as famílias da terra, né? Nele Abraão, nele descendente de Abraão, Jesus Cristo, tá? E todo aquele que rejeita Cristo, como é o caso de judeus e muçulmanos não cristãos, é uma briga, vamos dizer assim, que isso é muito engraçado, inclusive, essa é uma das razões da treta, assim, é uma briga que usa a nomenclatura do livro, né, dos povos do livro, dos israelitas e dos muçulmanos, mas que já não tem tanto que ver com esse negócio, né? Tanto que eles não estão fazendo a vontade do Deus do livro, estão nessa guerra eterna e infinita entre eles em função de grana e terra. Tá? Não é sobre discussões se Alá é o Deus verdadeiro, ou Javé, ou Jesus, ou nada do tipo. Tá? É sobre dinheiro, território, mulher. Porque no fim tem guerra, o que tem? Tem buceta ou tem dinheiro? É isso, né? Então nesse caso aí parece que o problema é mais dinheiro. Então é isso, entendeu? Já não é uma guerrinha assim, uma picuinha tão pequena, já é um bagulho sinistro, entendeu? E só Deus sabe onde isso vai parar e não tem muito como ser diferente. Isso não marca nenhum tipo de sinal profético do fim dos tempos, como se a partir de agora, seja o que for que aconteça, a gente possa prever a volta de Jesus para 6 meses ou 6 anos ou coisas do tipo. Não dá para fazer essas contas, só o que dá para ver é orar a Deus, né? Acho que essa é a única coisa que a gente pode fazer de verdade e ver, e torcer e esperar para ver o que esse pessoal aí vai fazer. E a única coisa que eu realmente penso, assim, nesses momentos, assim, é, tipo assim, né? Por exemplo, o Bitcoin tava lindo para explodir para cima, aí os caras começam com essa merda aí já, movimento para baixo, né? É só isso que importa no caso. Né? Porque eu sempre penso assim, né? Eu posso até ter uma visão bem egoísta, né? Eu vejo uma notícia como essa, eu nunca penso fim do mundo. Eu penso no fim do mês, entendeu? Putz, cara, vou ter mais trampo ou menos trampo? Bitcoin vai subir ou vai cair?
Porque no fim, pelo menos no que concerne a mim, o que me atinge mais diretamente, pelo menos num primeiro momento, é isso, né? Até eu ter que ser convocado para uma guerra em nome de algum dos dois lados para ver o que acontece aí se virar guerra global, aí demora um pouco, tá bom? É isso, não sei assim se as minhas reflexões ajudam ou só atrapalham, porque posso terminar com isso, assim. A maioria dos cristãos, eles não gostam assim de encarar a complexidade da realidade e o fato de que a gente não sabe onde tudo isso vai parar. E assim, eu não tenho uma mensagem diferente desta, entende? Eu não sou aqui o cara que vai ser o profeta, que vai ser o visionário, que vai ser o analista político, econômico, histórico, não sei o que vai dizer o que vai acontecer. Tanto no conflito particular, quanto nas implicações talvez maiores do conflito particular e na volta de Jesus para resolver o problema geral. Pode ser que seja. Pode ser que não seja. Qualquer um que disser o oposto estará mentindo, estará querendo surfar no que você quer ouvir. Você quer ouvir que agora ainda não é o fim do mundo? Vai ter alguém dizendo, não se preocupem, essa guerra aí não é o fim do mundo. Você quer ouvir que agora chegou o fim do mundo? Alguém vai dizer por aí, não, essa guerra agora é o último sinal, Jesus está voltando. Mas a verdade é que ninguém sabe, né? E a gente tem que lidar com a incerteza, que é mais ou menos parecido com o dia da morte. A gente pode morrer hoje, como a gente pode morrer daqui 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Entendeu? É a mesma coisa. Jesus pode voltar agora, como pode voltar daqui 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 anos. Entendeu? Essa guerra pode ser a última guerra, como ela pode ser só mais uma. E é isso. E mesmo que se torne uma guerra mundial. Vamos dizer assim que Jesus vai voltar na 7ª guerra mundial. A gente está começando a 3ª. Calma aí. Entendeu? E assim, não tem muito o que fazer, não tem como ser diferente disso. E quem disser que sabe, tá tentando te enganar, tá bom? Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.